Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês com suas respectivas famílias. Como sempre, para mim é uma honra poder comunicar o Evangelho, a Palavra de Deus, para todas as pessoas que comparecem aqui no canal Culto Racional, como também aí pelo Facebook, tá certo? Bom, trazemos sempre assuntos importantes, aprofundados, estudados, rebuscados, para que nós possamos alimentar a nossa alma e estruturar a nossa relação com Deus, né? Estreitar a nossa comunhão com Ele. Esse é o objetivo aqui das mensagens, o objetivo do canal. Tá certo? Bom, nós vamos dar continuidade ao assunto de ontem, do vídeo passado, que nós falávamos sobre a questão do julgamento, né? As pessoas têm uma questão com essa coisa de julgar. Todo mundo procura se defender. Ah, você não pode me julgar. Ah, mas você está me julgando. Né? As pessoas elas usam muito esse termo fora do contexto. Não posso condená-las, aliás, ninguém pode, né? Mas temos que julgar isso, né? Estamos trazendo aqui um assunto muito importante, equivocadíssimo. As pessoas usam tudo fora de contexto e elas acabam não avaliando como tem que avaliar. Bom, falávamos ontem também sobre a questão do avaliar, porque julgar aqui no contexto que Cristo disse, né, da mensagem aqui do Evangelho, ele não disse em momento algum que você não pode julgar. Pelo contrário, a palavra de Deus ela tem várias passagens dizendo que nós temos que julgar. Hoje eu vou trazer mais uma para você. Mas só recapitulando um pouquinho ontem, Jesus então naquela mensagem que ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, ele tem uma sequência ali. Ele diz, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados também. Então quer dizer, e na medida que você medir, você vai ser medido. Então aqui ele não está falando que você não pode julgar, ele está reprovando o critério que você usa, a maneira que você usa. Ele dá aí um exemplo, ele dá dois exemplos ali, em 2 versículos, do erro que a gente comete. Então ele fala assim, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e você não percebe, não reparas a trave que está no teu? E como que você pode dizer ao teu irmão que quer tirar o cisco, o argueiro do olho do teu irmão, se você primeiro não tirar a trave que está no teu? Então ele está falando ali, ele está explicando como é que a pessoa erra no julgamento. Né? Ela quer apontar um defeito, até para corrigir, que nem ele está dizendo aqui, ó, no versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa eu tirar o argueiro que está no teu olho, se você primeiro não tirar a trave que está no teu. Então você vê que as pessoas, muitas das vezes, fazem o julgamento, a avaliação, até para corrigir, até para ajudar. Mas ela não pode fazer isso hipocritamente. Hipocritamente, que é o versículo 5, quando ele diz, hipócritas, tira primeiro o argueiro que está no teu olho, para depois você tirar tira primeiro a trave que está no teu olho, para que depois você tire o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, tipo assim, ele não está condenando, ele não está reprovando que a pessoa julgue, ele está reprovando o critério que ela usa, a maneira que ela usa, sabe, para poder fazer o julgamento. Tá, então qual é o critério? Aí eu explicava também no capítulo 7 de João, no versículo 24, que diz assim, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. A reta justiça é a palavra de Deus, é a reta justiça. Ou seja, como é que eu pratico isso? Já sei que a reta justiça é a palavra de Deus, mas como é que eu pratico isso? É simples, conheça a vontade de Deus, conheça as orientações, né, que o Senhor Jesus nos dá, como que Ele ensina a gente a fazer, e você aplica isso. É que nem o filho e os pais. Se o filho vai para a escola e ele tem um comportamento decente, segundo o olhar, segundo o ensinamento dos pais em casa, é dessa forma que nós temos que fazer. Vivemos nesse mundo, nós seguimos as orientações de Deus, a luz de Deus, e, portanto, quando nós fizermos julgamentos, nós vamos fazer julgamentos segundo a orientação dele, segundo o olhar de Deus. Tá certo? Então, não tem problema julgar, o problema está no critério. Então, a gente está corrigindo aí essa coisa de, você não pode me julgar. Posso e devo. O que nós não podemos? É colocar um martelinho na mão, que nem eu falava no outro vídeo, Deus não nos deu um martelinho na mão para a gente poder sair condenando, sentenciando as pessoas. O julgamento, a avaliação, é para poder corrigir, ajudar pessoas, e não sentenciá-las, tá certo? Pelos defeitos, pela aparência e por aí vai, tá bom? Bom, hoje nós vamos usar outro texto, e esse texto eu gosto muito, inclusive lá no início dos vídeos do Culto Racional, bem lá no início, nós fizemos um vídeo falando sobre esses
Esses 4 versículos que nós vamos usar aqui, lá do livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e a partir do versículo 19. Como o assunto aqui é importante, então ele cabe para poder explicar, eu vou repeti-lo, tá? Então, aqui no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, tá aí na descrição do vídeo, você pode acompanhar junto, tá? Desculpa a redundância, tá? Acompanhar tem que ser junto, né? Acompanhar junto. Você pode acompanhar, tá? Vamos lá. No versículo 19 diz, não apagueis o espírito. Primeiro versículo. Segundo versículo, o versículo 20. Não desprezeis as profecias. Versículo 21. Não julgai todas as coisas, retende o que é bom. E o quarto versículo, que é o 22, abstende-vos de toda forma de mal. Você vê que eles estão bem separadinhos, cada um na sua linha. Só você ver lá. Porque isso aqui pede para que a gente medite. O versículo ele podia ser tudo num versículo só, não poderia? Mas ele coloca um a um, que é para a gente poder o que leia, agora pensa. Não apagar o Espírito. O Espírito aqui, em letra maiúscula, é o Espírito Santo. Porque é o Espírito de Deus que nos guia, que nos dá orientações. Imagina que Deus, olha o privilégio. Nós fizemos aí uma série de vídeos explicando a transição do Antigo para o Novo Testamento, né? Como é que funcionava o tabernáculo, que o tabernáculo era quando Deus pediu para Moisés fazer o tabernáculo, e mais tarde se tornou o templo, para que Deus vivesse entre os homens. Mas o sacrifício da cruz, no advento de Cristo, né? Quando Cristo veio, foi tão maravilhoso, tão profundo, que Deus deixa de morar entre os homens para morar nos homens. Não é maravilhoso isso? Então Deus queria morar entre os homens. Então tinha o tabernáculo. Estava entre o povo. Mais tarde se tornou o templo, para que as pessoas pudessem ir ao templo e Deus viver entre os homens. Quando Cristo vem e aquele véu rasga, agora Deus não vive mais entre os homens, Ele quer viver nos homens. O Espírito de Deus morando na nossa vida. Então imagine que Deus, Ele mora em você, nessa casa terrestre, mas você, nós, seres humanos, por causa das nossas paixões, por causa das nossas cobiças, por causa dos nossos desejos carnais desenfreados, nós negligenciamos a voz do Espírito que está em nós e nós seguimos as nossas paixões. Assim é que se apaga o Espírito. Não é porque o mero mortal tem poder de apagar o Espírito Santo, é porque nós negligenciamos a voz dele. Então aqui está dizendo para a gente não apagar o Espírito. Tá, então como é que faz isso? Como é que não apaga o Espírito? Se eu não discernir os assédios, né, e as propostas que me são feitas ou que nos são feitas. Eu tenho que julgar. Olha o julgamento aí. Eu tenho que julgar. Eu tenho que julgar se aquela proposta vai me afastar de Deus. Eu tenho que julgar se aquela proposta vai ofender, ferir o princípio que o Espírito Santo está colocando na minha vida. Então não é porque na minha igreja, olha que coisa ridícula, lá a minha religião não permite, porque é o sistema lá que eu vivo, lá não pode comer isso, lá não pode vestir isso, lá não pode cortar o cabelo, lá. Não é por causa dessa tolice. É porque eu tenho que saber avaliar os princípios do Deus que mora na minha vida. Aquele ao qual eu disse, mora em mim. Aquele ao qual eu disse que entreguei a minha vida. Então eu tenho que entender esse princípio e eu tenho que saber avaliar se aquela proposta, eu posso tudo. Paulo falou uma vez, tudo eu posso, mas nem tudo me edifica. Nem tudo me edifica. Tudo eu posso, mas nem tudo me edifica. Nem tudo me convém. Mas como é que eu vou saber as coisas que me convêm se eu não julgar, se eu não avaliar? Como é que eu posso saber se aquilo vai me edificar se eu não avaliar, se eu não julgar? Então eu tenho que julgar. Ah não, mas eu aprendi que a gente não pode julgar. Então, você aprendeu errado. O que não pode é julgar. Volto lá o vídeo de ontem. Não pode julgar com critério de hipocrisia. Você não pode ser hipócrita. Você tem que julgar com a reta justiça. Você tem que avaliar. A gente faz isso toda hora. Nós fazemos isso todo instante. O versículo próximo, você entendeu o que é apagar o espírito, né? Ele está dizendo para não apagar. Ok. Agora, não desprezeis as profecias. O que são as profecias? As profecias são as palavras de Deus. Aqui as profecias. Mas as pessoas desprezam as profecias. Ou seja, uma vez Jesus falou assim, ó, por que vocês me chamam de Senhor,
se vocês não fazem o que eu mando? Vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu falo. Então não é Senhor coisa nenhuma. As pessoas, elas decoram textos, decoram rituais, mas elas não representam Cristo. Se chamam, se denominam, autodenominam cristãs, mas de Cristo não tem nada. Eu não estou falando aí de ser melhor que os outros, não. É muito o contrário disso. Não é ser melhor. É mostrar para as pessoas que elas podem melhorar. E a gente age totalmente ao oposto. Às vezes do óbvio. Né? Jesus uma vez falou, ouviste dizer, olho por olho, dente por dente. Tipo assim, se você... Da maneira que você me tratar, eu vou te tratar também. Só que não é isso que ele ensinou. Mas eu não quero me aprofundar nisso, só para você entender. Não despreza as profecias. Você sabe que tudo, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tudo no mundo foi criado com equilíbrio. A própria natureza tem o equilíbrio dela. Tudo tem o seu equilíbrio. Deus criou tudo dentro de um equilíbrio. Até o nosso corpo. Ele tem que estar equilibrado nos hormônios, tem que estar equilibrado em tudo. Na pressão sanguínea, na glicose do sangue. Tem que estar tudo certinho. A temperatura do corpo. Tem que estar tudo em equilíbrio. A pessoa começa a adoecer, está tudo desequilibrado. Vai fazer exame, está tudo desequilibrado. O sangue está cheio de açúcar. Né? A pressão está lá em cima ou está lá embaixo. Né? Normalmente é lá em cima. Né? A pressão lá em cima. Né? Os batimentos cardíacos todo sem ritmo ou desritmado. Né? Ela está com a temperatura do corpo lá em cima, elevadíssima. Ela está toda desequilibrada, os hormônios, cheio de cortisol, né? Enfim, ou com muito ou com pouco, né? Está tudo desequilibrado, está doente, está adoecendo. Assim está a natureza está aí adoecendo. Você vê que antigamente tinha as estações do ano certinho, tudo equilibrado. Agora não. Tem lugares aí que no mesmo dia faz frio, chove, faz calor. Não é assim? Está tudo desequilibrado, a natureza, a fauna, está tudo desequilibrado. Aí a culpa disso é quem? O homem. O homem. Não fala de governo não, é o homem. Todos, você tem que se incluir, nós somos maus, a gente destrói tudo. Mas sabe por quê? Começa lá na palavra. A gente faz o quê? A gente despreza as profecias. Está tudo escrito. Manual de viver nesse mundo. Deus criou tudo que existe e deixou o manual. Antigamente Deus falava viva voz com o homem, depois falou pelos profetas, falou pelo Filho e hoje fala pelo Espírito Santo através da sua palavra. Mas o que as pessoas fazem hoje? Elas estão desprezando as escrituras, estão desprezando as profecias. Né? Estão erotizando as crianças dos 5, 6 anos, já querem ensinar sexo para a criança. Né? Isso é só um detalhe. Né? Estão dizendo que a pessoa que ela... Estão querendo incutir na mente das pessoas aí que ela pode ser qualquer coisa, ela pode ser um cachorro, ela pode ser um leão, ela pode ser uma árvore, né? Ela pode ser o que ela quiser, a ideologia aí do gênero, né? Ela pode ser o que ela quiser. Mas foi isso, é isso que a Escritura ensina. A Bíblia fala que nós somos feitos em imagem e semelhança dele, a pessoa quer se... Eu sou um... Já falei aqui, sujeito lá de 56 anos, eu sou uma criança de 8. Licença, deixa eu ajeitar aqui. Uma criança de 8 que... Se ele se relacionar, se essa lei entrar e todo mundo tiver que, né, for lei, todo mundo tem que respeitar a questão da ideologia de gênero, e que um homem de 56 anos pode ser uma criança de 8 se ele quiser, e ele se relacionar com uma criança verdadeiramente de 8, e aí vai ser crime? Mas é a lei que ampara ele que ele pode ser. Mas todas essas coisas que a gente vê, e outras que eu não quero entrar no assunto, senão a gente foge aqui do foco, é tudo por causa disso aqui, ó. É tudo porque as pessoas desprezam as profecias. Bíblia é uma coisa arcaica, Bíblia é uma coisa ultrapassada, nós estamos no século XXI. Como se o século XXI fosse melhor, melhorasse alguma coisa, fosse, como é que eu posso, sobrepujasse as Escrituras. Pode vir o século 50, querido. Jesus falou assim, ó, os céus e a terra vão passar. Céus e terra passar, ele está falando de épocas. Ele está falando de séculos. Então não interessa o século, se é 21, se é 50, se é 75.
Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não hão de passar, vão permanecer. Então não despreza a Escritura. Agora, como é que eu vou ter discernimento para saber escolher, para fazer valer a palavra, se eu não julgar? Eu estou julgando que essa ideia é muito boa, parece que ela é de inclusão, parece que ela vai incluir. Tá, mas aí à luz da palavra, eu estou vendo que ela não vai incluir. Porque na cruz do Calvário, Cristo já incluiu todo mundo. As pessoas se incluem pelas suas ideologias, ou se excluem pelas suas ideologias. Compreende? Agora, aqui na cruz do Calvário, Deus não tratou porque é negro, porque é homossexual, porque é rico, porque é pobre, porque é alto, porque é baixo, porque é criança, porque é velho. Ele não tratou isso, ele não ficou usando esses critérios. Ele tratou como seres humanos, ele tratou como almas, não interessa quem seja, são almas. E o sacrifício da cruz foi para todos. Agora, claro que nem todos valorizam. Eles preferem seguir seus próprios caminhos. Então, se você prefere seguir seus próprios caminhos, você julgou que é melhor viver sem Deus do que viver segundo a palavra dele. Então, o julgamento é teu. Você julgou de uma maneira errônea. Porque se Deus é soberano, ele é poderoso e ele foi que nos criou, eu prefiro, bom, aí cada qual, né? Mas aqui está dizendo na palavra dele, não desprezeis as profecias. Como é que eu vou não desprezar se eu não julgar? Tem que julgar. Tá certo? Aí vem o versículo 21 que simplesmente fecha a conta aqui, fecha tudo aqui pra gente, tá? Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Ponto. Julgai todas as coisas. Aí tá, não parece contraditório? Aí o texto diz lá, Jesus falando, não julgueis para não ser julgados, para que não sejais julgados. Mas aqui está dizendo, julgai todas as coisas. E agora? Então, aí vem a explicação de que nós falamos. Jesus não criticou a questão de julgar, ele criticou o critério que as pessoas usam para julgar. Já expliquei aqui, já tá falado. Aqui está dizendo o seguinte, no João fala, não julguei segundo a aparência, mas sim, julga sim, pela reta justiça. E aqui embaixo, então, no Tessalonicenses, ele diz, não julguei, 5:21, não julguei, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Queridos, como é que eu vou reter o que é bom se eu não souber discernir, se eu não souber julgar o que é ruim? Porque está escrito aqui, julgar todas as coisas, retende o que é bom. Eu só vou poder reter o que é bom quando eu souber diferenciar o bom do ruim. E eu só posso diferenciar o bom do ruim julgando, com o critério correto. Entendeu? É isso. E como é que é julgar todas essas coisas? Vou dar um pequeno exemplo aqui, que eu falei ontem, eu vou cumprir hoje a palavra, apesar do vídeo já estar com 18. Bom, partindo do princípio que julgar, nesse contexto aqui, significa avaliar, a gente faz isso toda hora. Por exemplo, quando você vai fazer compras, né, seja na farmácia, seja no mercado, primeiro que você já vai ter que julgar qual mercado que você vai, que é melhor no preço, que é melhor no atendimento, que é melhor na qualidade dos produtos, que é melhor na qualidade do serviço que é oferecido. Você não julga essas coisas? Porque se você não julgar, então tá errado. Vai sofrer consequências, vai sofrer, muitas das vezes, o dano, né? Vai ser lesado em alguns momentos, economicamente ou moralmente. Isso vai acontecer o tempo todo, porque você não avaliou muito bem, né? Você não avaliou o serviço, né? Você vai numa farmácia, só onde eu moro aqui tem mais de 15. Não estou falando 15 farmácias, 15 farmácias diferentes redes. Mais ou menos umas 15 diferentes, tá? Mas a gente tem que avaliar aquela que tem melhor preço. Aí você tem que julgar entre elas. Todas elas fazem o mesmo serviço, mas eu tenho que julgar. Então tem uma que eu gosto muito, que eu não vou fazer propaganda, né? Então que ali você vai usufruir daquilo ali, né? Então você tem que avaliar. Você tem que avaliar o mercado. Qual produto está mais barato, o atendimento, né? Você vê, você entra lá naquele ambiente, você já avaliou que ali os preços são melhores. Mas aí quando você entra, qual é a outra coisa, o critério que você usa? Agora eu vou avaliar o atendimento. A gente faz isso, todas as coisas. Falava sobre comprar um carro. Você vai comprar um carro, você não pode só, porque é bonito.
porque é a sensação do momento. Não, você tem que avaliar o consumo de gasolina dele. Você tem que avaliar o motor dele, se é potente, se não vai te deixar na mão, a vida daquele motor, a força daquele motor. Você vai avaliar a parte mecânica daquele carro, se as peças, se der um problema na época de revisão, se as peças são muito caras, se é daquele carro que as peças você tem que, como é que fala o nome? Esperar 30 dias, 35 dias, 40 dias, porque não tem no Brasil. Se a mecânica dele é barata, a mão de obra é barata. Você tem que avaliar tudo. Então você está julgando. Você está julgando já até o cara que vai vender o carro para você. Você tem que julgar, você tem que, né? Parece julgar, parece uma coisa pesada, mas você tem que julgar. Você tem que avaliar. O que não pode é condenar, porque o cara que vai te atender tem defeito. Então você não vai avaliar segundo a aparência ou o defeito, né? Então é por isso que Jesus fala do critério. Então aqui está dizendo para a gente julgar todas as coisas. Eu anotei aqui também sobre escola. Você vai, poxa, na escola você vê que o professor tem que avaliar os alunos. Ele não avalia só a matéria, ele avalia o comportamento. Como é que ele é na escola? Como é que ele é na sala de aula? Ele é aplicado ou ele é relaxado? Ele é presente ou ele é ausente? Ele respeita ou ele desrespeita? Ele permite que os outros alunos aprendam ou ele é aquele aluno que só quer aparecer e interrompe a aula toda hora? Tudo isso aí é visto. Tudo isso aí é olhado, é julgado. Então, da maneira que o professor tem que julgar, tem que avaliar, nós também avaliamos o professor. Se aquele professor também é dedicado, se a didática dele é boa, se ele realmente é interessado que o aluno aprenda, se ele tem paciência, se realmente ele sabe do que ele está falando, se ele tem conteúdo, né? Tudo isso é analisado, é avaliado. Então você vê que todo o tempo a humanidade está julgando.